Fala galera, hoje o nosso tema é: se você tivesse que trabalhar 4 vezes na semana e tivesse 3 dias livres, o que você faria? Hoje é o nosso tema e a gente vai abordar com o Dr. Rodrigo, referência na advocacia trabalhista. Ele vai falar um pouquinho sobre esse tema. Meu nome é Thiago Meirelles. Meu nome é Vitória Giovana. E nós somos o Pó Direito! Cadê o Felipe? Felipe não veio meu filho, hoje. ele tá agora com um negócio de mudança, de não sei o quê. Aí, enfim. Bob o construtor, ele é o Bob toda o hora, construtor Felipe e pra esquece, cá, entendeu? argamassa. Deixa ele lá na casa dele, graças No próximo a Deus. no próximo ele vem. E na próxima vez a gente pode fazer o seguinte, gente, vê se a gente fizer um episódio, a gente faz arruma-se comigo lá na casa do Felipe, porque o construtor... O que você acha? Vamos levar. No closet da Nailinha ainda. Ela tem cara que é ciumenta com aquele closet não, dela. Não mexe não. Bora colocar a foto do closet da Nailinha. Aí, gente, o que vocês acham de fazer o episódio lá? Mas vamos voltar aqui pro nosso tema. Dr. Rodrigo Borges, referência na advocacia trabalhista. O cara manja muito. Não, Ian, e não vai cortar isso, não tá? Vai cortar, é pra ele não, poder porque aprender. Aqui é assim, não corta mesmo Para não. de ficar batendo, meu amor. É porque eu tô empolgado, cara. Quando o cara é bom, a gente fica empolgado. Olha, desculpa. Ficou desembargador no próximo, depois ele vai falar o quê, né? Aí ele vai falar assim, ele vai falar na cabeça. Pô, quando o convidado é referência, a gente fica empolgado, pô. Dá um desconto aí. Não é que agora ele tá numa aula, Rodrigo, deixa eu te contar, numa aula de culinária. Aí ele deve ficar amassando massa, cortando as coisas. Por isso a gente tem que chamar um convidado, né? Mas enfim, vamos lá. Vamos voltar aqui que a gente... Ao que interessa. O que interessa. Eu quero saber da trajetória. Quem é Rodrigo? Por que direito? A seara trabalhista, como é que foi isso daí? Conta um pouquinho pra gente. Doutores, eu sou jovem, né? Eu me considero um jovem advogado ainda, tenho só 37 anos, mas me formei aos 21, nasci em Paraná, aqui em Rondônia mesmo, e como os meus pais são baianos, eu acabei indo fazer faculdade em Salvador, na Bahia, e fui para lá em 2003, 2004, por ali, onde me formei em 2008, conheci minha esposa lá e viemos para cá em 2010. A convite de um desembargador, minha esposa é servidora do Tribunal de Justiça, assessora, e eu vim para trabalhar no escritório. Eu sabia que onde eu chegasse eu iria conseguir o trabalho, estava naquela época da efervescência das usinas do Madeira e etc. E eu comecei a trabalhar num escritório muito renomado aqui em Porto Velho, do Dr. Roquilmer, onde eu permaneci por 2 anos. Mas eu fazia consumidor, não fazia nada de civil consumidor. E havia uma colega advogada que ela só fazia direito do trabalho. E aí começou a ter muito trabalho no escritório por causa da usina, tinha uns contratos muito bons, e aí ela precisava de ajuda. E poucas pessoas às vezes se disponibilizavam para auxiliar. E eu comecei a ir fazendo com ela essas audiências, aprendendo a fazer a parte de recursar o direito de trabalho, que não é tão simples, depósito, etc. E fui aprendendo bastante. E aí do dia para a noite ela precisou ir embora. O marido dela trabalhava na usina também, e aí ela falou assim, olha, Rodrigo, eu vou precisar ir embora, e chegou pro dono do escritório, dono, o que eu faço? Contratos enormes aqui, direito de trabalho. Ele falou, não, pode deixar o Rodrigo que ele dá conta. Caramba! Então, realmente, o direito do trabalho te escolheu. Exatamente. E aí foi meio que no fogo. Foi. Mas eu digo sempre que eu aproveitei a oportunidade, porque tinham as audiências, tinha o trabalho, eu sempre me disponibilizei para fazer para ela sem custo nenhum. Eu fazia o meu trabalho e ajudava ela a fazer o trabalho dela. E aí, quando surgiu essa oportunidade, era um contrato gigantesco de uma dona de usina mesmo, sabe? Muita responsabilidade. E foi aí que começou minha vida no direito do trabalho. E em poucos anos, a gente desenvolveu um trabalho tão bacana que uma das primeiras teses de utilização de dono da obra, para quem trabalha um pouco de direito do trabalho, de responsabilidade do dono da obra, fui eu que escrevi, foi capa, com 2, 3 anos de trabalho no escritório, foi capa do site do TST. Esse processo que começou aqui com a gente e acabou lá. Que legal. Caramba. E eu tiro dois ensinamentos da sua história. A primeira é uma coisa que eu sempre falo. Aproveitem as oportunidades. Para os jovens advogados, o que eu faço? O que eu faço para ser meu diferencial? Cara, toda oportunidade que aparecer, aproveite ela. E a segunda dica é, pare de ser egoísta e pensar só em você. Às vezes, você não vai ter uma vantagem econômica em ajudar o seu amigo.
Porém, lá na frente você vai ser recompensado de alguma forma. E foi isso que aconteceu. Você trabalhou, de certa forma, de graça para ajudar sua amiga. E depois você virou a pessoa responsável por esse setor no escritório e acabou sendo remunerado por conta dessas ações. E, Rodrigo, eu já vejo assim, colocando outras pessoas no teu cenário, a pessoa já ia reclamar. Poxa, eu tô fazendo o meu serviço e eu tô fazendo, pô, caramba, eu tô ficando sobrecarregado. E não, você levou tranquilamente, vou fazer as audiências, vou fazer aquilo, e quando surge a oportunidade, vou lembrar de quem? Rodrigo dá conta. E olha só, Exatamente. As coisas vão acontecendo, né? Esse voluntarismo sempre, eu trago isso do meu pai. Meu pai, ele é nordestino, veio para cá, para Rondônia, buscar a vida, e sem estudo nenhum, ele conquistou muitas coisas na vida com o trabalho. E eu sempre tive isso na cabeça de ser o primeiro a chegar, o último a sair, não aceitar nada mais ou menos, me dedicar ao máximo para que quando surgissem as oportunidades eu sempre fosse o primeiro a ser lembrado. E as coisas foram acontecendo com muita naturalidade, porque eu digo que eu não busquei nada. E eu estava nesse escritório, surgiu um convite, né, da doutora Fernanda, que é minha atual sócia. Manda até um abraço para ela aí, né? A doutora Fernanda, minha sócia aí há tantos anos, parceira de trabalho, companheira. Filha do atual desembargador Irã Marques. Eles estavam no escritório do doutor Irã Marques na época, me convidando para ir para a vaga do doutor José Vitor, que estava lá e abrir a história dele. E eu fui estudar a história do escritório que já passaram pessoas como a doutora Simone de Mello, que é juíza, Diego, Márcio, Nelson Canedo, pessoas extremamente renomadas, e eu ia dar sequência naquilo ali. Então, eu agradecendo muito com a dor no coração do lugar que eu trabalhava, porque era um lugar maravilhoso também, mas eu aceitei o desafio e fui para lá trabalhar com a doutora Fernanda. E só para dar um parênteses, tem uma história muito legal também do trabalho a procurar minha vida, porque havia um contrato de uma determinada construtora que não despertava tanto interesse, e acabou que essa construtora atrasou uma determinada obra com 200, 300 apartamentos e acabou se tornando o maior contrato do escritório, e eu já estava ali naquele local tocando aquela situação com muitos clientes, etc., e fui buscando. Outras construtoras também na época da usina que eu tinha notícia que vinha para cá, eu saía ligando no RH, no Paraná, em São Paulo. Olha, você já tem advogado? Você já tem advogado? Eu faço trabalhista. E aí, por coincidência, também um dos maiores contratos que eu trabalhei, que eu tenho até hoje, eu liguei no RH no Paraná dessa empresa um dia, ele falou, olha, por coincidência a moça está aí procurando um escritório. E aí eu fui até ela e na mesma hora a gente fechou o contrato. E eu trabalho para essa consultora, uma das maiores consultoras do país, desde 2014, nessa parceria, porque partiu dessa iniciativa de correr atrás. E você lá em 2014 era um jovem advogado, literalmente, né? E esse que é o diferencial, Rodrigo, porque as pessoas elas acham que só quem vai ser procurado, só quem vai ter um contrato, só quem vai ter realmente um retorno financeiro são aquelas pessoas que já estão no mercado há bastante tempo. E lê do engano. Às vezes uma iniciativa sua, colocar a cara no sol, literalmente, faz com que as pessoas te enxerguem seu trabalho e valorizem seu trabalho. E, poxa, muito legal a história dele, né? Demais, demais. Eu tô admirando ainda mais, por isso que eu gosto do pós-direito, eu já usei essa tese até para defender um cliente meu, do dono da obra, quando você falou aí. Interessantíssimo, porque eu não sabia. Os juízes passaram a aplicar, as turmas passaram a aplicar, nós conseguimos o TST. Lógico que depois as coisas vão modificando, mas assim, eu tenho muito orgulho dessa trajetória. E olha que eu tive um professor na faculdade na Bahia, que é de processo do trabalho, que hoje é ministro do TST, o Carlos Brandão. Oh. E eu detestava direito do trabalho. Ele que no meu, era rigorosíssimo, mas um brilhante professor, e eu nunca gostei de direito do trabalho. Só que eu gostava muito de trabalhar, sempre gostei de trabalhar. Então, o direito do trabalho entrou na minha vida dessa forma. E a tua virada de chave foi quando tu foi chamado para assumir essa responsabilidade no direito do trabalho, que tu falou, caramba, agora... Ou teve assim, Não, eu acho que as coisas foram acontecendo na minha vida com muita naturalidade, me procurando. Então, sempre por causa de um trabalho que eu desenvolvi em algum lugar, outros clientes me procuravam. E como eu falo muito e faço amizades com facilidade, tento me comunicar bem, essa questão da oralidade para a justiça do trabalho é muito importante. Então, adversários, juízes que eu discuti em sala de audiência, defendendo o direito do meu cliente, me contrataram. Olha aí. Não só 1, 2, 3, vários magistrados que me viram atuando, me contrataram para defender eles em causas pessoais. Então, a magia da justiça do trabalho é que o advogado é protagonista, e isso me ajudou muito a impulsionar a carreira. Então, com 30 e poucos anos de idade, em 2000 um pouco antes da pandemia começou,
talvez nós fomos o escritório que mais fez audiências trabalhistas no estado de Rondônia. Nós chegamos a fazer 50 audiências trabalhistas no estado inteiro em um dia. Tudo coordenado por mim, porque eu centralizo, eu mandava e-mail para todos os advogados. A gente criou uma rede de advogados, eu tinha 8, 10 advogados no escritório. Nós chegamos a fazer 600, 700 audiências por mês, 2, 3 mil audiências por ano, durante 3 anos. Então foi uma loucura. Eu acho que foi o auge da minha vida trabalhista, foi ali. Aí, com o término das usinas, o término das obras, a cidade não tem mais tanta obra assim, as coisas foram se acalmando. Mas, assim, acho que o ápice, a virada de chave, eu acho, da minha carreira foi nesse momento mesmo aí que ganhou uma projeção muito grande. Realmente, porque 50 audiências no dia eu ia ficar doido. Não, e eu sou tão centralizador que eu fazia questão de mandar e-mail para todos os advogados com as perguntas que eu queria que fossem feitas. Lógico que as teses eram repetitivas, eu sabia, mas eu orientava todos os prepostos, orientava todas as testemunhas. Não tinha hora para dormir, para acordar. E não aceitava não entregar um resultado perfeito, entendeu? Eu acho que isso foi a virada de chave na carreira, eu acho que foi esse momento. Caramba, muito legal, Rodrigo. Impressionante. Eu tô te admirando ainda mais, cara. Nem eu sabia. Eu já admirava porque, assim, também é legal falar um pouco dessa parte da sua vida, que você, mais do que de toda a sua história aí, eu já sabia que você gostava de servir, porque você serve a ordem, né? Nós sabemos que presidir comissões na OAB não é remunerado, e você preside muito bem a Comissão de Direito do Trabalho. Com isso, eu já vi o seu trabalho lá e eu já conheci esse seu lado, como uma pessoa que serve, uma pessoa que entrega bastante, que tem projetos interessantes, mas conhecer a sua história, Rodrigo, é muito mais bonito e eu consigo te admirar ainda mais, amigo, de verdade. Obrigado, a recíproca é verdadeira. Muito legal, Vocês também são pessoas, apesar de jovens, extremamente competentes, especiais, celebridades aí das redes sociais, todos nós acompanhamos o dia a dia, faz um trabalho ético, bacana. Então, assim, nós que já temos pouco tempo a mais que vocês, nem tanto tempo assim, mas a gente também acompanha a carreira de vocês e tem muito orgulho de ver que aqui em Rondônia tem excelentes profissionais também para serem contratados, né? Havia um mito que todos os escritórios de reclamada tinham que ser de fora e a gente desmistificou isso, né? Pegamos contratos de grandes consultoras, companhia de energia elétrica. E assim, não é tão simples você, com 30 e poucos anos de idade, receber alguns contratos com essa vultuosidade, né? Há uma desconfiança responsabilidade. Ainda. Então, é um desafio maior ainda para quem está iniciando na carreira, mas eu acho que tem que enfrentar, sabe? Eu tenho uma história muito legal, que na minha primeira audiência trabalhista foi um parente, para variar, que me pediu, né? Para fazer um trabalho. Eu ainda estava lá na Bahia e as coisas ainda eram de papel. Cara, eu não dormia estudando porque eu não aceitava chegar lá e não saber como as coisas iam acontecer. É horrível. E tinha papel, defesa, não sei o que na época eu tinha que levar tudo impresso. Eu falei, o que eu faço agora? Eu cheguei e coloquei tudo na mesa. E deixei defesa, rescisão, chave de conectividade da FGTS. O que aconteceu? A juíza pegou o que era dela, o adversário pegou o que era dele. O que ficou na mesa eu sabia que era meu. E dali pra frente eu passei a aprender. Olha, isso aqui da próxima vez eu já sei que a defesa eu não entrego, eu entrego uma via para juiz, uma via para outra parte, que às vezes era assim, antigamente era assim, você tinha que levar uma defesa para o colega ler e uma para a juíza deixar no processo. Então, esse desafio, essa falta de medo, esse enfrentamento faz com que a gente cresça na carreira e não ter vergonha de errar, sabe? Com certeza. Não precisa ter vergonha de errar. Eu acho que isso ajuda muito também. Mas é um desafio muito grande. E vamos errar. Eu acho que esse negócio de você ter medo é um dos principais obstáculos que qualquer pessoa e qualquer advogado principalmente tem. Então, assim, eu brinco sempre que eu sou uma pessoa super corajosa, mas super corajosa mesmo, porque eu não tenho vergonha, Rodrigo, das pessoas rirem de mim. Porque se as pessoas estão rindo de mim, tá tudo bem, daqui a pouco as pessoas vão me admirar, porque é natural. Então, errar, eu não tenho medo. Eu chego na audiência, na minha primeira audiência, claro que a gente fica nervosa, mas assim, zero medo. Eram advogados, assim, renomadíssimos que estavam defendendo a outra parte. E eu sempre sou muito corajosa, mas eu sei que esse ponto do medo é uma coisa que existe. E é importante para você se preparar. De ir para frente. Porque, por exemplo, o Thiago, para fazer sustentação oral e tudo mais. Imagina se toda vez que ele fosse fazer, ai meu Deus, que medo, não sei o quê. Não, gente, você vai fazer. E, gente, não existe nada. Porque até me perguntaram numa palestra, como que você consegue para falar em público e ter oralidade boa? Não. Falei, olha,
nada se aprende se você não fizer. Então faça, vai, uma hora você vai chegar. E explicar para as pessoas que o medo não passa, né, doutor? O medo não passa nunca. Até hoje eu fiz várias audiências. Você pode conversar com cantores renomados, com grandes juristas, você vai fazer uma sustentação de um processo relevante, o frio na barriga ainda vem. Mas esse frio é importante para que você se mantenha atento, porque, querendo ou não, a nossa profissão lida com o patrimônio dos outros. Com certeza. Então, por mais que a gente esteja incentivando os colegas a não ter medo, mas tem que ter responsabilidade da mesma forma com o patrimônio alheio. Então, ajuda a gente a estar mais preparado. Pra mim, o medo eu não acho que o medo é bom, não, mas só que eu entendi a tese de vocês. O medo é bom até certo ponto. Para você sentir ali a atenção, porque se você está totalmente preparado, você vai para o negócio. Não, esse aí eu já vi várias vezes, eu já fiz várias audiências, eu vou sem ler. Não é assim. Você tem que se preparar. Não, tô com esse caso aqui é importante, eu tenho que analisar, eu tenho que estudar. Que nem você falou na sua primeira audiência, eu passei a noite todinha estudando porque é uma coisa nova. E você vai se preparar. E sempre tem desafio, sabe? Até você pegar o seu primeiro dissídio coletivo. Sabe, até você fazer sua primeira ação civil pública. O direito é muito dinâmico, cada dia é uma novidade. Então, assim, eu digo que não tem descanso, sabe? E é todo dia estudando uma matéria nova. Você tá com um problema, você acha que aquele problema é o maior do mundo e que ele tá dominando sua vida, e aí você vai resolver ele, e na outra semana vai vir outro muito grande, e a vida é assim, movida por desafios. Então, vai, encara e se prepara para isso, né? Tenta dar o seu melhor, mas encara com naturalidade que vai passar. E na contramão disso, vamos descansar, né? Puxar o assunto de descansar um pouquinho. Tá, agora deixa eu só concluir. Porque você tá que nem eu, toda hora me cortando. Não me cortei. Mas cortou sim, pode Faustão. Falar. É porque eu sou o Faustão, tá, Rodrigo? Só pra você entender. Mas, basicamente, só sintetizando o que a gente falou, o medo ele vai existir, por óbvio. O que acontece é você se preparando, você estudando, você se capacitando e você encarando vai fazer com que ele diminua, entendeu? Então, assim, a história é, sentir medo é natural, mas como não sentir esse medo? Se prepara, estuda, vai, encara, que isso daí ele simplesmente vai desaparecer. E claro que todas as situações ele vai aparecer de novo e todas as situações você vai ter que fazer sempre o passo a passo. Até isso, gente, porque como o Rodrigo falou, até que isso vire de uma forma com que você já encare esse medo de uma forma mais leve, com naturalidade. Confiança, né? Você vira... E tenha mais confiança. Bom, e como o Thiago falou... Na contramão de trabalhar, de loucura, tá vendo aí uma nova moda, não sei se vai pegar no Brasil, se não vai. Eu até deixo aqui uma fala, se você tivesse um dia a mais livre na semana, o que você faria? Eu não sei se os brasileiros, eu não sei se a cultura brasileira... Eu arrumaria trabalho. A pessoa poderia, alguns, trabalhar mais, não utilizar esse descanso. Outras pessoas poderiam, não, vou festar. Outras pessoas, não, eu vou conseguir outro emprego, que já foi falado aqui. O Julius? Não sei, 2, 3 empregos. Então, assim, essa é a nossa discussão hoje. Será que essa moda vai pegar no Brasil, a jornada 4 vezes na semana? Qual que é a sua perspectiva para isso? Como é que você vê esse tema para o Brasil? Seu olhar de advogado trabalhista, o que você acha? Tiago, Vitória, toda mudança cultural, ela não é fácil. Nenhuma mudança cultural é fácil. Essa transformação, ela não vai ser fácil para ninguém, como não é em países, e não o vem sendo em países muito mais desenvolvidos. Só que há uma mudança global de quem estuda direito do trabalho vai perceber que alguns dogmas que haviam antes, no sentido de que quanto mais horas de trabalho, maior a produção, estão morrendo aos poucos. E as pessoas em outros lugares do mundo já vêm percebendo isso há algum tempo e estudando isso. Essa mudança ela está muito ligada à sigla ESG, Environmental, Social and Governance, Corporate Governance, que é o meio ambiente, cuidado com o social e governança corporativa, que é a responsabilidade dos gestores. Ambiente não é só o meio ambiente natural, mas também trabalhar o meio ambiente de trabalho. E nós precisamos melhorar o meio ambiente de trabalho. Vem sendo discutido em outros locais, e aqui já no Brasil também há alguns anos, como melhorar o ambiente de trabalho.
E uma das hipóteses é transformar ele mais saudável. E já está provado que a grande maioria dos acidentes de trabalho que existem estão ligados à má qualidade do ambiente de trabalho, seja pelo excesso, seja pela questão ergonômica, seja por qualquer tipo de risco. Então, por mais que a gente queira separar os assuntos, não tem como. Está tudo ligado a essa questão de meio ambiente do trabalho. E uma das hipóteses que vem sendo discutido é dar mais tempo de lazer para o empregado. Um dia ou mais. Lazer, ou para ele resolver os problemas domésticos, Descansar. ou para ele encontrar os amigos, ou para ele ficar com a família. E não necessariamente vai ser a sexta-feira, pode ser a quarta-feira, no meio da semana. Algum outro dia da semana que ele estaria trabalhando. E tem várias empresas no mundo e no Brasil fazendo esses testes. Como é que isso chegou no Brasil? Existe um grupo sem fins lucrativos chamado The 40 Week, que tem feito experimentos no mundo inteiro sobre esse perspectiva de trabalho e irá fazer aqui no Brasil. E tem uma também empresa nacional chamada Reconnect que vai coordenar, e esse estudo vai ser feito de junho a dezembro de 2023, onde a partir de julho vão ser divulgadas informações e as empresas vão poder se voluntariar para fazer esse tipo de teste, onde eles chamam de 100-80-100, que é 100% do salário, que não há prejuízo da remuneração, 80% da produção e 100% 100% do salário, 80% da carga horária e 100% da produção. Ou seja, trabalha menos, garantindo o salário e a produção. Entendi. Numa jornada que seria de 40 horas semanais, os 5 dias, vai ser diminuído 8, ele vai trabalhar 32 horas. Então, a perspectiva é de dar qualidade de vida para o empregado para que ele produza mais. E tem vários estudos no mundo que houve um aumento de produção por parte dos empregados. Quando são feitas pesquisas, todos os empregados preferem que essa carga horária seja praticada, ninguém discorda. Há um ganho para as empresas em vários aspectos. Há um ganho social com a diminuição de pessoas na rua, de trânsito, etc. Então, pode ser que pegue no Brasil, sim. Eu também acho. Caramba, legal. Eu também acho. Mas aí, quais são as problemáticas que você vê, Rodrigo? As problemáticas... como sempre, nós temos um país, a nossa herança portuguesa nos deixa um legado de muita burocracia no Brasil. E há uma tradição ruim dos governos de colocar a maioria dos encargos, das mudanças e das melhoras sociais sobre o setor privado, né? Então, o grande medo é quanto aos empresários do custo que isso vai ter para eles. Há um dia menos. Porque, assim, apesar de ser um dia menos, esse dia é remunerado pelo empregado. Então, de cara, a gente já sabe que não são todas as atividades que vão estar submetidas de imediato. Essenciais, por exemplo, não vai entrar. Mercado, hospital, edifício, supermercado. Todas as atividades que são contínuas têm dificuldade. Esse debate ele aflorou muito na pandemia, porque com a pandemia as pessoas passaram a trabalhar nas residências e a empresa começou a ver essa possibilidade de que a pessoa não precisa estar o tempo todo na empresa, né? E isso criou essa mentalidade. E algumas empresas no Brasil já vêm praticando 4 dias por semana, independentemente desse estudo, há alguns anos já. Aquela empresa Z-Dog de coleira de cachorro, alguns produtos de animais, algumas startups vêm praticando isso com excelentes resultados. Justamente, até melhores do que antes, né? Porque tem estudos que nós produzimos mesmo, apesar de trabalhar 8 horas, em grande escala, a 2 a 3 horas. Pega o seu exemplo, por exemplo, Vitória, você sabe que amanhã você tem determinada obrigação, mas que se você terminar mais rápido, você vai ficar livre para poder sair, curtir, fazer o que você gosta de fazer. É normal que a gente se dedique mais para resolver tudo que tem que resolver e ficar livre. Então, eu acho que para alguns segmentos seja importante, seja interessante sim, até porque pode haver uma economia para a empresa do ponto de vista de energia, sim, do ponto de vista de limpeza, de água, de alimentação. Então, imagina, existem trabalhos que não são medidos por quantidade de horas, onde o funcionário pode produzir
32 horas, por exemplo. Por que não deixar ele um dia mais em casa para ele ficar mais feliz, produzir mais satisfeito, e a empresa cortar economizar custos, porque nesse dia eu não vou precisar dar transporte para ele, não vou dar alimentação, energia elétrica, eu vou estar fazendo uma prática sustentável, porque o meu funcionário não está saindo de carro e não está poluindo o meio ambiente, não está gastando produtos descartáveis na minha empresa, e ele me garantindo que vai ter a mesma produção, está todo mundo feliz. Está todo mundo feliz. Então, existe sim a possibilidade disso dar certo, como tem dado em alguns países da Europa. Irlanda, na Bélgica, inclusive, já foi legislado. No Emirados Árabes Unidos, já foi instituído, inclusive pelo Banco Central de lá, um regime de 4 dias de semana para o trabalho. E é interessante que eu estava lendo sobre esse tema, quando foi instituído as 8 horas, é justamente pensando, a pessoa trabalha 8 horas, aí teria 8 horas livres para fazer o que quisesse e 8 horas dormindo. Então era 8, 8 e 8. Justamente para ter um equilíbrio. Só que hoje mudou bastante. Hoje é outra pegada, outra situação, entendeu? Eu acho que uma das problemáticas que a gente também pode ver, que foi até que a gente estava conversando aqui em off, antes de começar a gravar, foi a questão de algumas pessoas não terem essa mentalidade do descanso. Que nem o Thiago brincou aqui falando, e se você tivesse um dia a mais? Eu falei, eu ia trabalhar. Eu ia dar um jeito de arrumar uma coisa para fazer. O Ian até brincou, falou que ia arrumar outro emprego. E nesse caso, porque aí a pessoa ficaria 4 dias trabalhando e 3 dias em casa, né? Nesses 3 dias, se a pessoa quisesse arrumar outro emprego, isso também não poderia ser uma problemática, porque a pessoa estaria se colocando em uma situação de sobrecarga ali para trabalhar mais? É interessante essa pergunta. Não existe nada no Brasil que proíba a redução da jornada desde que não tenha redutibilidade salarial. É que então, assim, a mesma coisa. Se você já trabalha com um determinado salário para 40 horas e o seu empregador quer lhe propor reduzir por acordo para 32 horas, não tem problema nenhum, mas você vai receber a mesma jornada. O que é o problema? Isso deve ser feito mediante acordo. E eu entendo que uma das contrapartidas que o empregador deveria exigir do seu empregado é que isso seja um efetivo descanso, para garantir o seu bem-estar, a sua produtividade e a sua qualidade de vida. Até porque isso traz... Mas pode, Rodrigo, eles colocarem isso? Porque eu acho que isso entra muito na vida pessoal do trabalhador. Mas entenda, ele está trabalhando, ele tem um contrato de trabalho para trabalhar 40 ou 44 horas. Mas proibi-lo de trabalhar em outra empresa não seria eu estou te dando um benefício e eu estou te pagando para ficar em casa. Então, assim, seria negociado. Vamos supor, eu estou te oferecendo um benefício, você fica se quiser. Se você não quiser, você permanece na empresa. Eu estou pelo sindicato dos empregadores e eu acho que eles podem fazer o que eles quiserem com o tempo deles. É interessante, só que assim, no fundo, isso vai estar prejudicando eles. Que aí vai ser uma responsabilidade ele vai chegar estressado, ele não vai ficar... A gente sabe que a gente vive num país de desigualdades, todo o tempo livre que as pessoas têm são para trabalhar às vezes. Então, assim, como a gente falou no início, toda transformação necessita de um experimento, necessita de uma observação. Nada pode ser feito imposto de cima para baixo. Nós precisamos, primeiramente, voluntariar, ver as empresas que querem, ver os empregados que querem, fazer uma análise dos resultados e depois tomar a decisão. Várias empresas no mundo já praticam há vários anos, no Japão, a Microsoft, a Panasonic, e colhem vários resultados excelentes do ponto de vista financeiro. Rodrigo, e outro gancho é porque no Brasil a gente tem a cultura que sábado e domingo a galera sai, curte, bebe, faz... E aí mais um dia, será que não puxaria para esse gancho também? Pô, vou ter 3 dias para curtição, festa e tal. Porque nem todo mundo pensa em descansar totalmente. Mas aí que tá, a festa pra pessoa pode ser descanso, Thiago. Não, mas aí eu vejo muito pelo cenário seguinte, a pessoa vai ficar muito... Nenhum ser humano é igual, né, Não, Thiago? mas... Assim, um risco que tem que ser analisado. Vejo, é o descanso dela. A cultura de outros países são pra descansar. Gente, o Thiago tá contra quem gosta de beber, entendeu? No final de semana. Não é isso. Quem gosta de curtir, mas ele vive isso, entendeu? Esse hipócrita. Não tô questionando, eu tô falando cultural, porque veja, no Japão, sei lá, em outro país, a pessoa vai descansar, vai estar com a família, porque lá a cultura não é muito de festar, que nem o brasileiro assim, pô, vamos festar, sextou, tal, amanhã, tal. Eu acho que se abrir mais um dia, na minha opinião, vai ter ali uma situação mais propícia pra galera
mais um dia de festa e tal, vamos curtir Mas tal. aí vai do empregador e do empregado se entenderem, negociarem, ver os seus limites, porque mantém a obrigação do empregado. Vocês dois estão muito pró-empregador no sentido de... Gente, o empregado, ele faz o que ele quiser com os 3 dias dele. Não, com certeza. Entendeu? Se ele quiser ir pra festa, se ele quiser ir pra uma rave, passar 3 dias em rave, vá, meu filho, vá com Deus. Se isso vai te reenergizar, vá com Deus. Pode ir, então, desde que ele cumpra com a obrigação dele no outro dia do trabalho. Então, assim, realmente, a Vitória, ele pode fazer o que ele quiser, desde que ele cumpra com as obrigações depois no trabalho, assim. Mas a preocupação aqui não é só... É que nós queremos que o sistema dê certo. Environment. Que o sistema como um todo dê certo para todo mundo. Porque não pode ser bom só para um lado. Tem que ser bom para os dois lados. E eu acho que deve haver um equilíbrio. Eu acho que, como a gente falou, não vai dar certo em todos os segmentos de início, mas eu acho que tende a dar certo para algumas empresas que conseguem ter as métricas de produção de uma forma mais maleável, Sim. né? Porém, em outras, onde há essa dificuldade de abrir mão do empregado, de controlar a produção, isso vai demorar um pouquinho mais e resolver os impasses trabalhistas também, né, doutor? Por quê? Como é que aquele empregado que já ganha X para trabalhar tantas horas vai ganhar de uma forma diferente a hora trabalho de quem vai trabalhar 40 horas? Eu vou gerar uma desigualdade. Então, isso aí já é um problema trabalhista para a gente discutir outro dia, porque é proibido para o trabalho com a mesma perfeição técnica, ter remuneração da hora do trabalho de forma diferente. Então, assim, essas discussões vão chegar e como a sociedade muda mais rápido que o direito, com certeza vai haver e depois a gente vai moldando. E só uma última que eu queria, não é nem pergunta, é só um comentário. E ainda disseram que a Justiça do Trabalho ia acabar, né, amigo? Não, olha o não tanto acaba. de coisa. Gente, é uma coisa que não existe essa possibilidade. A Justiça do Trabalho é riquíssima, não até tem... porque um dos bens mais importantes e mais valorosos que existe, até bíblico, é a força de trabalho. A força de trabalho é importantíssima e nós precisamos dar valor cada vez mais para a força de trabalho. E o papel do advogado trabalhista é justamente garantir esse equilíbrio para os dois lados. Assim, eu fui advogado de empresa a vida inteira, sabe? Mas nunca deixei de me solidarizar e aplicar o que é justo. Tem histórias muito interessantes e recentes que, quando eu sento para conversar com a reclamada, e ela está errada, eu faço ela confessar. E explico para ela que ela está errada e que ela precisa melhorar nesse ponto. E você sabe o que eu estou colhendo? Eu estou colhendo que nos outros pedidos que eu estou certo, o juiz confia em mim. Exato. Entendeu? Por exemplo, se o meu empregador está com o FGTS atrasado, eu não vou para a defesa brigar com a jurisprudência para falar, olha, não dá rescisão indireta. Eu falo, cara, assuma, fala, você esqueceu de recolher o seu FGTS, vai ter rescisão indireta. Mas nessa hora extra aqui que você está pedindo, defenda com o seu direito, o juiz vai te dar uma credibilidade muito maior. Com certeza. E isso tem sido interessante pra caramba. E mudar legal, a cultura, né? da empresa também, né? Você tá errado, vamos ajustar aqui, vamos analisar o que dá pra modificar. E é impressionante quando a gente... Exato, é impressionante também quando a gente trabalha com a verdade e quando a gente tem uma cultura ali no escritório de trabalhar com a verdade, como o escritório ele é visto de forma diferente pelo lado de lá. Porque a gente tem que saber que a gente está lidando ali com seres humanos também. E eles têm opiniões, eles vão ter uma opinião sobre o seu escritório, independente do que seja ali. Então, tenta sempre prezar por um escritório honesto, ético e verdadeiro. Lidar com a verdade é um dos caminhos para você conseguir um sucesso aí profissional. Bom, Rodrigo, foi muito top. A gente amou, eu amei. Top. Por mim, eu ficava mais meia hora. Eu acho que eu vou chamar ele pra falar sobre outro tema. Quem gostou aí? Quem gostou, gente? Deixa eu te falar, vamos deixar nos comentários aí o que você faria. Ah, é verdade. O que você faria se você tivesse 3 dias a mais aí? Não, de novo. O que você... O chamado. O chamado. O que você faria? Não tem problema, meu amor, mas você vai colocar só esse corte aqui. Oi, gente, o que vocês fariam se vocês pudessem ter mais um dia livre na sua semana? Me conta aí, aqui nos comentários. Vitória vai sextar. Vai sextar não, quinta, segunda, terça. Eu vou quartar. Valeu, galera. Beijo, Valeu, Rodrigo. Obrigada, gente. Viu? Obrigadão pelo convite. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.